Boa noite. Boa noite. Uma alegria imensa, vamos dizer, até de poder fazer parte dessa família da fraternidade, porque nós lembramos aqui que nós estivemos aqui fazendo palestra, divulgando a doutrina, quando ainda a casa era de madeira. Então, eu já me perdi no tempo, mas é mais de 20 anos, com certeza. Então, parabéns à casa, aos fundadores, e com certeza a festa se dá nos 2 planos da vida. E para homenagear a casa, nada melhor do que falar sobre a casa espírita. E a gente escolheu o tema, acolhendo a dor, iluminando a alma, conforme a leitura que foi feita aqui do Cristo Consolador de Jugo Leve. E a gente vai reportar os primórdios, lá da Casa do Caminho, lá onde está escrito em Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Dr. Saulo, após a sua conversão na estrada de Damasco, ele retorna a Jerusalém e ele decide procurar os discípulos na Casa do Caminho, essa comunidade cristã que nós podemos dizer sem sombra de dúvida a primeira. E que ambiente ele encontra lá? A casa funcionava como um centro de assistência para doentes, para necessitados. E naquele instante que Paulo bate a porta, a casa estava lotada, 49 doentes na enfermaria. Então ele encontra ali um ambiente de forte comoção. E quando ele chega, Saulo, anteriormente conhecido como perseguidor dos cristãos, a primeiro momento, porque ele aprovou ali o apedrejamento de Estevão, nós sabemos disso, então ele bate a porta e pede para falar com Pedro. A reação inicial, a priori, daqueles que ali estavam, foi de receio, foi até de surpresa, porque viram o seu antigo inimigo. Mas e como que foi o encontro com Simão Pedro? Simão Pedro demonstrou o que o líder espírita, o que o dirigente espírita deve demonstrar: compaixão e liderança. Acolheu, o título da nossa palestra, acolhendo a dor. Acolheu Saulo, que naturalmente havia se transformado em Paulo, assim como Estevão, seu nome antes de se converter ao nosso Senhor Jesus era Gesiel. Então Saulo, transformado agora Paulo, relata o que ocorreu e ele é então aceito, e ali com a sua nova identidade. Aquilo ali, o relato de Saulo, vai destacar o quê? Uma profunda mudança, mas também a capacidade ali daquela comunidade de perdão, simbolizando o acolhimento na Casa do Caminho. Lembrando, e nós devemos sempre lembrar o Cristo: quem me recebe, a mim me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe quem me enviou. Então, quando a gente escolhe o título de Casa Espírita, que acolhe a dor, conforme também a leitura aqui que foi feita do Cristo Consolador, acolher a dor consiste em receber aqueles que chegam ao centro espírita. E de que forma? Fraterna, solidária, conforme orienta aí a doutrina espírita, sempre o evangelho da luz da doutrina espírita. Acolher principalmente os que chegam pela primeira vez, esclarecendo, orientando as diversas atividades que tem na casa, os cursos, enfim, demonstrando para aquela pessoa interesse por ela estar ali. E quando a gente fala em centro espírita, e começa lá nos primórdios da Casa do Caminho, a gente fica perguntando: qual será que foi o primeiro centro espírita do mundo? O primeiro centro espírita do mundo está lá no capítulo 30 do Livro dos Médiuns, onde Kardec coloca artigo 1 da sociedade que ele fundou, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858. Aqui a Rua Santana, a gente falaria aqui no nosso português, Rua Santa Ana.
E o que diz esse artigo? A sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e a sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. E no Brasil? A primeira casa espírita é fundada por Luiz Olímpio Teles de Menezes em 1865, na Bahia, em Salvador. E o nome? Grupo Familiar de Espiritismo. Então não importa como a gente chama a casa espírita, pode ser grupo, como chamou o Olímpio Teles de Menezes, Grupo Familiar de Espírita, pode ser sociedade, como temos lá em Londrina, né? Sociedade Espírita Amor e Esperança, o SEAME, pode ser núcleo espírita, como temos lá da Casinha do Pão, núcleo espírita Hugo Gonçalves, pode ser fundação, pode ser instituição, pode ser como aqui, fraternidade, associação, união, não importa. Mas nós que frequentamos muitas vezes há anos a casa espírita, nós muitas vezes não nos damos conta dos aspectos mais profundos da sua importância. Porque o que a gente vê ao chegar à casa espírita, ou como a gente vê a casa espírita? A gente vê como um local onde a gente busca ajuda, outros buscam consolo, outros buscam instrução, conhecimento, esclarecimento. E a gente, todos nós, unânimes em dizer que é um bom ambiente espiritual, onde reina a paz, a harmonia, apropriado para as nossas reuniões. Mas nós não nos damos conta da complexa estrutura espiritual que mantém uma série de atividades espíritas no âmbito agora dos encarnados e dos desencarnados, ou seja, nos dois planos da vida. Então, o centro espírita, ele é muito mais do que a casa física que serve de sede. Ele transcende a essas paredes, aos muros que circundam, ao teto que cobre. Às vezes, quando tem poucas pessoas na reunião, alguns dirigentes dizem o seguinte: tem poucos encarnados, mas muitos desencarnados, e falam a verdade. Porque muitos videntes já relataram que muitas vezes some a parede, o teto, a parede se expande como um anfiteatro. Então o centro espírita, ele é um complexo espiritual que se desdobra nos planos da vida, da existência física e extrafísica. Então nós contamos aqui com duas humanidades, dos encarnados e dos desencarnados. Então todas as providências da espiritualidade maior, quanto ao planejamento, a organização de uma instituição espírita. A planificação é feita, o projeto, lá no plano espiritual. Isso então antecede os encarnados. Agora há pouco ela homenageou os fundadores da casa. Como que foi feito isso? Antes deles reencarnarem. Foi projetado e eles participaram lá, quiçá os outros que aqui também estão levando adiante, né? Já era edificada a casa na espiritualidade. Então os alicerces espirituais são levantados, dizem algumas bibliografias, 300 anos antes de se materializar aqui na Terra. Aqui materializado já. Então a gente está falando do quê? Da dimensão espiritual do centro espírita. Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro Tramas do Destino, pela psicografia de Divaldo Franco, vai contar como são esses planejamentos espirituais. Vai relatar o compromisso da equipe espiritual. Então os teus avós reencarnaram, mas aqueles que projetaram juntos, os mentores, lá ficaram dando retaguarda. Aqui, ó, Tramas do Destino. Herculano Pires, outro estudioso da doutrina, vem dizer que o centro espírita a gente pode configurar, ou vejam essa imagem, como um espelho côncavo. Ou seja, todas as atividades doutrinárias, como nós veremos essa noite, se refletem, se unem
conjugadas no plano social geral, espírita e não espírita. Então, como será que é o funcionamento de uma casa espírita? A gente está confortavelmente sentado aqui e não sabe o que aconteceu nos bastidores. Essa imagem, ela vai relatar aqui, ó, os espíritos presentes, dando bem aquela ideia da expansão. A gente aqui com a parte material só vê a parede, né? Mas quem tem evidência vê além. Então é uma reunião como essa que nós estamos tendo aqui. Como que começa? Os mentores se deslocam horas antes para cá, chegam aqui e mescla-se o trabalhador espiritual. Por isso que é bom que cada tarefa a gente tem um mentor, né? Tem um amigo espiritual, com os encarnados que começam a chegar para as suas tarefas. Mas como será a abertura do centro espírita? O que será que acontece? Quando se abre as portas do centro, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, através de raios, bem como nessa imagem. Como é difícil traduzir o que acontece, né? Raios benfazejos desse astro de fraternidade, de conhecimento que brilha para o bem da comunidade. Então muitos homens são beneficiados e nem percebem para uma vida melhor. Mas quanto lá à abertura, então nós estamos lá fora ainda falando da abertura da casa espírita. Nesse livro de André Luiz, que é uma série, né, tem uma ordem, começa com o Nosso Lar. Nesse livro dos Mensageiros, quem não leu, leia. Nós vamos encontrar o relato, né, de Luiz por Chico Xavier. Nós vamos encontrar o relato do setor da vigilância. Olha aqui, não sei se vocês estão enxergando. Então, estão os espíritos como que com escudos de luz. Eles utilizam equipamentos para defesa. No trato com os espíritos que estão programando vir para nos perturbar, para perturbar a reunião. Espíritos sérios para a luz. Esses equipamentos elétricos, eles têm como base uma descarga de energia, sim. E podem ter a forma de projétil, de lança-raio ou até de canhão, assim como os pronto-socorros que são protegidos na espiritualidade. Então, a gente vê os mentores aqui, que também tem um espírito protegendo, não deixando que esses espíritos contrários à luz adentrem. E é interessante que para a gente entender isso, a gente fica pensando, projétil, arma. Aí a gente vai ver o capítulo 20 dos Mensageiros, onde Alfeiro está conversando com o André Luiz, e ele conta para André Luiz, então, uma lenda hindu da serpente do santo, para que André Luiz compreendesse o que nós também temos que compreender aqui na vida física. Contam as tradições populares que na Índia existia uma serpente muito venenosa, então todos tinham medo de passar por ali, ninguém se aventurava, até que um homem santo passa por ali e não deu outra, a serpente quis o atacar. Nesse momento, ele dominou a serpente com o olhar. E o que aconteceu? Ele deu uma lição para que ela não fizesse isso. Ela ouviu o homem passou, o homem santo foi embora, e ela então se recolheu. Nesse recolhimento, as crianças, as pessoas começaram a dar paulada nela, ela começou a ser maltratada, e num certo momento esse homem santo volta e percebe a cobra acanhada, e fala, mas o que houve? Os dias hoje dizer depressivo, né, escondida. E ela falou, o senhor falou que não era para atacar, eu me recolhi. E olha a lição. Minha irmã, houve um engano da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticar assassínio e nem perseguição, mas não te disse que evitas de assustar os maus. Então, aqui a gente vê a lição para nós, que a gente tem que fazer o bem, mas também não podemos ficar à mercê dos ataques das trevas, né? E ele diz, não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no caminho,
mas defende a tua cooperação na obra santa do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando os teus dentes e os teus silvos. Então a gente pergunta: armas? Sim, disse Alfredo. Temos projéteis do tipo elétrico. Nossos projéteis expulsam os inimigos através de vibrações que neles causam medo. É como se atuasse no corpo bem denso, bem pesado deles, no corpo espiritual, para que eles fiquem longe. Então lhes causa temor. Mas não temos só o setor de vigilância, temos o setor de comunicação. E olha que interessante, isso aqui é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Então, quando a gente diz que aqui é uma cópia de lá, é verdade. Quantos anos antes a gente vai ter notícia de transmissões desse tipo? Esse setor, então, está onde? Lá no plano espiritual. E é esse setor que vai fornecer base para desempenhar as tarefas de todos os outros setores. E como? As informações prestadas, preste atenção no que eles têm nas mãos dos outros setores, são obtidas por telas eletromagnéticas. O que é isso? É o nosso aparelho de celular, é o nosso tablet de hoje, é o nosso notebook. Comunicações de longa distância, receptores, auscultadores vibracionais. Então aqui temos um representante de cada setor. Aí vamos lembrar: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe quem me enviou. O centro espírita abriu, está tudo pronto, os trabalhadores apostos nos planos. E agora a função da casa espírita: acolher a dor, iluminando a alma. A função da casa espírita, como ela leu aqui, o Cristo Consolador: acolher, consolar, esclarecer. E para isso nós temos o atendimento fraterno, correto, Osmar? Temos aqui na casa? Que bom, praticamente quase todas as casas têm. Por quê? É imprescindível a iluminação das criaturas. Tem que ser dosado, nós vamos ver rapidamente, porque isso aqui não é um curso de atendimento fraterno, só um vai passando, mas vai depender agora da maturidade de cada um. A gente tem que sempre realizar o melhor ao nosso alcance. Educar sem ferir. Ajudar sem violência. Nós não vamos julgar aquele que vem. Colaborar sem exigir. Talvez a pessoa venha com um crucifixo. E já aconteceu que entrar na sala de passe, assim, no atendimento fraterno, a gente não vai ferir aquela pessoa, dizer: não usa isso, não precisa isso. A gente pode explicar. Há pessoas que vêm com fotos, não é verdade? Com roupas, já aconteceu lá no nosso lar. Querendo entrar no passe com as roupas, a gente, tudo bem, quer entrar, entra, mas aí explica do ponto de vista espírita. Então, o papel do centro espírita na sociedade é levar equilíbrio às pessoas. Se no atendimento fraterno você vai orientá-las a fazer o evangelho, e ela é uma católica ferrenha, mas ela, naquele momento ela precisa da casa espírita, o que você vai dizer? Não, porque tem que fazer o evangelho no lar, o evangelho segundo o espiritismo. Não, minha irmã, faça o evangelho para se equilibrar. Faça com a Bíblia no Novo Testamento, não tem problema. Ou seja, nós temos que levar a mensagem da moral do Cristo e vai introduzindo sempre a luz da doutrina espírita. Por quê? Nós temos que tratar a pessoa que chega com seriedade, porque muitas vezes é o primeiro contato. Quanta resistência talvez essa pessoa teve para chegar na casa espírita? Lembramos, né, nós ficamos 22 anos lá com trabalho no nosso lar. Certa feita eu atendo uma senhora que chegou dizendo assim, ela sofria de um problema, uma problemática há 30 anos. E ela disse: eu não passava na frente nem no outro lado da rua. Quando eu podia, eu passava no outro quarteirão. 30 anos depois, essas resistências, procurando socorro em várias religiões e não encontrando, ela bate a casa espírita.
Então, qual que é a importância da recepção? Antes do atendimento fraterno, essa pessoa tem que ser acolhida. Então, eu vou contar, eu perguntei se o Luiz Cláudio já fez palestra aqui, já, né? Luiz Cláudio, palestrante. O Luiz Cláudio, ele foi presidente do nosso lar. E numa das reuniões que a gente esteve presente, ele relatou o seguinte: eu não estou criticando o nosso lar, eu estou falando o que ele falou e que a gente tem que cuidar. Porque lá tem o segundo andar, como muitos sabem, é uma casa grande. Kardec já orientou que as casas fossem menores, né? Ele diz que a primeira vez que ele chegou na casa espírita e subiu aquelas escadas, ele sentiu-se transparente. Nem um boa noite, nem o senhor deseja, está precisando de alguma coisa. Imaginemos a nossa responsabilidade. Ali estaria o futuro presidente da casa com todo aquele compromisso que nós vimos antes. E se ele tivesse desistido, seria a responsabilidade daqueles que não acolheram. E quando a gente fala em acolher, eu lembro de um outro colega nosso, hoje ele está no Amor e Caridade conosco. Ele estava numa outra casa, que eu não vou citar o nome, e ele participou mais de 20 anos do grupo de palestra. Ele era passista e entrevistador, atendente fraterno, e no mediúnico também como esclarecedor, ele e a esposa. Antes da pandemia, ele ficou doente. Se fosse a pandemia, a gente entende, mas antes da pandemia, ele ficou doente. Ninguém deu um telefonema, mandou uma mensagem para saber como ele estava. Aí veio a pandemia, então relata ele: aproveitei o ensejo para trocar de casa. Então, quando a gente fala acolher, é acolher aquele que chega a primeira vez, mas é acolher também o trabalhador, estar presente, esquecer um pouco de si, enxergar que existe alguém. Então, é comum quando nós chegamos ali, o que a gente fez? Se abraçou, cumprimentou, conversou hoje sobre o evento da casa. Em outros dias a gente pensa assim: nossa, eu só vejo o meu companheiro aqui de trabalho uma vez por semana, 2 no máximo, se tiver um mediúnico, que a gente fica num cantinho. Então forma aquele bolinho, que é gostoso, mas a gente tem que levar com seriedade. Porque a pessoa que está vindo pela primeira vez, se ela não for acolhida, é que nem numa loja, que a gente acha muito bonito o que está oferecendo na vitrine, mas quando entra, fica lá os atendentes conversando, os funcionários, e não vem nem cumprimentar. Então, que a gente seja chamado a atenção, para que a pessoa não fique constrangida, como já aconteceu também lá no nosso lar. A pessoa chegou, que era do tratamento, os trabalhadores todos conversando, e depois, no atendimento fraterno, a pessoa relatou: eu quase fui embora. Porque a gente não sabe o tamanho da dor que aquela pessoa está. Então, no olhar que suplica, enxergar o desequilíbrio, clamando por uma gota de temperança. Às vezes você precisa de alguma coisa, não, mas aí a pessoa senta, mas a gente fica atento, porque talvez ela não quisesse ali se expor, que realmente ela está buscando ajuda. Então, disse Divaldo Franco, né, Joana, para Divaldo: atendimento fraterno, a psicoterapia, que modifica a estrutura do problema do indivíduo que se acerca na casa espírita. Imaginemos a nossa responsabilidade em acolher, em encaminhar e em atender aquela pessoa. Você pode mudar o rumo dela ali. E aí a gente lembra de uma moça que foi expulsa de casa e chegou chorando no centro, que ela estava grávida, a família expulsou, e ela chorando, e o atendente fraterno acolheu, logicamente, né, os mentores trabalhando. Anos depois, ela ia fazer o aborto, que é o que o pai queria. Anos depois, ela volta à casa espírita. E a menina já estava lá, acho que com seus 11 anos, né, Luciano? Olha só, você pode mudar o rumo daquela criatura numa conversa. E para isso, os trabalhadores, vocês estão de parabéns, que até você estava lá, né? Eu acho, a FEMEL estava presente num curso que a gente fez lá no caminho de Damasco, Londrina. Eu e a dona Leda, sempre tentando se aprimorar, e a URI está à frente disso, tem ali enfim, as casas ofertam os cursos, e a gente tem que sempre melhorar. E qual é o âmbito de ação desse atendimento das pessoas? Quem são que buscam? Com que problemas? Os problemas mais diversificados possíveis, que aturdem aí a nossa sociedade, a nossa família.
Então a gente tem que, quem vai fazer o atendimento, ter uma boa condição moral, fazer a prece, ter conhecimento da doutrina, ter um tato psicológico, como eu falei antes. Às vezes a pessoa na hora ali ela não quer, mas depois no salão ela, sentando, ela é, vamos dizer, envolvida. Saber ouvir, confiança no poder divino. Quem vai atender tem que ter fé, tem que ter vontade de servir, mas principalmente domínio dos vícios. Imaginemos uma pessoa desesperada, porque é alcoólatra, ela não quer mais fazer o uso do álcool, e aquele que está ali atendendo é um usuário. Como que vai atender? Aqui, elevada compreensão da vida e principalmente humildade e muito amor aos semelhantes. Que a gente já citou, eles acompanhados, porque nós não podemos esquecer das obsessões, que muitas vezes aquela criatura não chega sozinha. Eu vou contar um fato, esse é desagradável, que aconteceu num outro grupo, que eu também não vou citar o nome, que a gente estava frequentando, num trabalho, e um trabalho de fluidoterapia, principalmente, a casa está aberta, as pessoas vêm pessoas desequilibradas. E a pessoa que estava fazendo a palestra incomodou-se que a pessoa passou mal, e o que os atendentes fizeram? Foram atendê-la, porque às vezes a pessoa medianiza, ou está passando mal mesmo. Então a gente tem que ter equilíbrio e discernimento, porque nós estamos dentro de um pronto-socorro espiritual. E as pessoas vêm para a casa espírita com diversas enfermidades, pode ser até com um câncer terminal no paliativo, já entendemos também. Desentendimentos na família. A pessoa que vem às vezes está numa tensão nervosa, às vezes está em depressão, às vezes está com dificuldades terríveis financeiras, às vezes a pessoa teve uma frustração profissional grande. Vou contar outro caso para vocês lá do nosso lar. Chega uma senhora, porque ela estava tendo crise de pânico, indo já para a síndrome do pânico, porque ela trabalhava no banco, e ela seria a bola da vez, ou seja, era a vez dela subir de cargo. Colocaram uma novata acima. Ela desenvolveu um pavor tão grande do trabalho que ela não conseguia passar na frente da agência. Busca a casa espírita. Problemas sentimentais, perturbações espirituais, como nós falamos, obsessão e perda de entes queridos. Lembramos aqui da querida Célia Xavier, que eu estava agendando palestras lá, como vocês fizeram, dando os temas. Eu pedi para ela, a gente acha que é aleatório, Célia, venha falar. E a agenda dela lotada, tinha aquelas Bienal do Livro. Foi assim, tipo, meio ano antes. Venha falar do Céu Azul. Esse livro, que quem não leu, leia, conta da colônia espiritual que tem. Ele vai de Rolândia até o início de São Paulo, né? Ela contou para nós essa colônia que abriga jovens. E ela falou, nossa, eu vou ter que ler de novo. Ela tinha que ler o livro que ela psicografou. A gente acha assim, legal, né? Vim falar do livro. Vocês não têm noção o que aconteceu naquela noite. Várias famílias que haviam perdido jovens vieram procurar a casa espírita. O Cláudio não está aqui, né? Depois vocês perguntam para ele, que não vai deixar eu mentir, que às vezes tinha 20 atendimentos para fazer numa noite, em torno de 120, 150, 180 pessoas por trabalho. E naquele dia a característica foi essa, mas não foi só essa. Em especial foi um atendimento com um médico, vocês vão lembrar, talvez faz muitos anos, em que ele era médico do SAMU, e ele não conseguiu socorrer nem salvar o seu filho, que havia desencarnado jovem pelo gás no apartamento, né? Aqueles gás que davam problema, intoxicou-se, acabou, e eles vieram em desespero à casa espírita. Muitos vêm para buscar conhecimento, esclarecimento. Tem os filmes aí, tem os livros, às vezes as pessoas querem saber sobre a doutrina. E diante de todas essas enfermidades, ainda quando a gente vai atender com muita responsabilidade, nós temos que nos atentar para o perfil dos atendidos, porque talvez, como eu falei, esses pais vieram desesperados, mas talvez aquele com crise financeira também venha desesperado. Pode ser que vocês atendam alguém desanimado
Diante disso, nós vamos atender o descrente. Nós temos a obrigação de trazer Jesus de volta. Espiritismo é o cristianismo redivivo. Pode ser que venha o fanático e que a gente tenha que atender até ele com a Bíblia debaixo do braço, como também já aconteceu, citando passagens bíblicas. Pode ser que venha aquele que diz: eu sou espírita de berço, eu já sei tudo. Mas está ali procurando atendimento. O médium, que pode mediunizar à sua frente o seu atendente fraterno, não tiver feito os cursos, não tem como, né? Saber lidar com aquilo. Às vezes até é necessário aplicar um passe. Aquele que perdeu o ente querido, aquele que vem: não, eu estou vindo para resolver o problema da minha filha. Enfim, dos outros. O sábio, o sabichão, que sabe tudo e não deixa na hora do atendimento falar. O pessimista, o portador de doença e o esquizofrênico. Mas lembre-se, nunca estamos sozinhos. Há uma equipe espiritual. E quando a pessoa está diante do atendente, eles já estão atendendo. De sorte que eles estão aplicando o passe antes de entrar na câmara de passe. E muitas vezes retirando aquela criatura numa única conversa. E a criatura vem na outra semana e diz assim: não sei, ou às vezes até no mesmo dia, nem resolveu o problema ainda, nem foi para casa ainda. Parece que eu estou mais aliviada. Acha que é apenas a conversa, mas está acontecendo ali que esse espírito já está sendo recambiado, que não teremos tempo hábil para falar hoje, das reuniões mediúnicas que também ocorrem nas casas espíritas. Lembrando, tudo acontece concomitantemente, como disse Herculano Pires, como se fosse um espelho côncavo, onde os setores se comunicam. Então nós abrimos as portas, somos recepcionados, houve toda a defesa, alguns foram para atendimento fraterno, mas chega a hora, né, Osmar, de abrir a reunião. Alguns abrem com música, não é necessário, mas a música, ela harmoniza. Eu percebo que você sempre coloca aqui a Elizabeth Lacerda, o Vansan, que já esteve nessa casa, Paula Zano, que eu tive emoção de ouvir aqui pela primeira vez naquela cadeira, nunca mais vou esquecer, nem dela, nem deste momento nessa casa. A música é sublime, expressando a arte, harmoniza. E aí vem o instante da prece. Talvez muitos se perguntem: mas parece um ritual, tem que ter prece? Sim, faz parte aí de todo o preparo. A prece inicial, então, ela é proferida nos dois planos, no espiritual e no material. Percebam aqui, sempre estamos amparados pelos mentores do trabalho, ou da casa, ou do grupo. E aí esse sincero sentimento daquela prece harmoniza com o mentor espiritual da reunião. Porque muitos videntes relatam que nesse instante, quando ela for realmente sincera, cai uma tênue luz em cima de todos os presentes. Por isso nos sentimos bem na casa espírita. Mesmo que a palestra seja de um tema difícil, como já fizemos aqui autismo, depressão, obsessão, temas às vezes difíceis, mas está todo esse derramamento de luz sobre o ambiente, proporcionando, olha só os mentores presentes, paz. Mas infelizmente nem todos estão concentrados. Acho que até eu já contei aqui o caso de uma senhora no nosso lar, que ela veio para a hora do passe, puxou o extrato bancário, faz tempo, né? Porque agora é tudo no app. E em vez de ela estar concentrando no passe que ela ia receber, ela está pensando ali no débito, no crédito dela. Assim, nós vamos para o próximo, que é o setor das palestras. Então, tudo está acontecendo. E aí a gente vai ver a importância da palestra e do tema da palestra. E como que isso se dá? Mas antes eu vou contar para vocês uma senhora. Ela buscava a casa espírita porque o marido era alcoólatra. Eles eram numa classe alta. Depois descobri até que morava perto da minha casa, mas na época eu não sabia. E ela vinha, eu dizia: coloca o nome dele no caderno. Ele tem que vir, mas ele não vem, mas ele tem que vir. Resumindo, um dia ele veio, sentou bem à frente. E o tema que eu ia desenvolver foi: eu fiz a palestra, estou contando para vocês. Era tóxicos. E tinha um trecho, eu acho que não era nem um slide completo, sobre álcool. Eu sabia do problema dele.
E naquela hora ele estava bebendo aqui. Aí quando a gente desceu as escadas do nosso lar para ir para o tratamento, ele chamou. Porque ela queria que ele fizesse o tratamento, mas ele não queria fazer. A palestra tocou ele de tal maneira que ele diz: agora estou pronto. Eu estou pronto e eu quero me tratar. E nunca mais eu vou beber. E nunca mais ele bebeu. Só que depois ele contou um fato inusitado. Quando ele chegou à frente da casa espírita, quem usa óculos vai me entender. O óculos desparafusou, caiu o parafuso, e ele subiu e ele tinha um problema, segundo o oftalmo, no nervo óptico, e ele estava com visão dupla. Aí ele ficou ali consertando óculos. E antes mesmo de ir para o passe, ou para o atendimento fraterno que ele procurou depois, ele percebeu que ele estava curado daquilo. Ali mesmo no salão, os espíritos o trataram. E aí eu perguntei para ele, mas tinha alguém próximo que ingeria álcool, né, na família? Ele falou: meu avô era alcoólatra. Como nós vimos antes, os espíritos já atuando ali. Então, como será que acontecem as palestras? Intuição dos encarnados, né? A gente tem intuição e também eles descrevem aqui que tem um setor que utiliza livros, uma espécie de fichário. Porque a gente poderia perguntar: como assim no dia da Célia Xavier, que foi programado 6 meses depois, foi falado um tema que as pessoas precisavam ouvir? E aí eu vou falar aqui mais a minha experiência, né? No caso das palestras. Esses dias me chamaram para falar sobre esse tema, uma palestra antiga que eu fiz antes da pandemia. Transição planetária, lá na Casinha do Pão. E aqui, nessa palestra, é baseada no livro do irmão Virgílio, através do nosso amigo virtual, que é amigo do Facebook, o Antônio Demarque. O livro Sétimo Selo, essa eu não fiz aqui ainda, né? E lá o Espírito Virgílio diz que os dirigentes encarnados seriam intuídos a pedir esse tema. E aí aquele dirigente pediu o tema, foi feito. Aí no nosso lar, umas 2 semanas depois, a dirigente do SAR, que não soube da palestra lá, pediu o mesmo tema. Que isso? Senão a espiritualidade trabalhando. E quando a gente fala em intuição, essa aqui eu já fiz aqui. Vou contar para vocês o que aconteceu lá no CEAME. Logo depois da pandemia, não, foi quando abriu, né? Foi quando abriu a gente até participou lá dos evangelhos, antes de abrir a casa, o CEAME, lá naquele fundo de vale, 9.000 metros quadrados. E aí começou pequenininho. E aí me chamaram para fazer uma palestra, uma quinta-noite, né? Eu pedi para o meu esposo: qual a tua intuição de tempo? Ele falou mal de Alzheimer. Agora eu vou confessar aqui uma falha minha. Eu sou racional, fiquei pensando: mal de Alzheimer. O grupo começando, casa pequena, eu começo a teimar com a espiritualidade. Ele falou: não, é para falar isso daí. Eu falei: tá bom, obedecer. Eu cheguei lá, tinha uma senhora chorando o tempo todo, era uma trabalhadora. Aí depois ela procurou e falou assim: a minha mãe, que está desencarnada, apareceu aqui, colocou a mão no meu ombro, e conforme você ia falando, né, a parte da palestra, ela ia dizendo: está vendo, minha filha? Você está entendendo o que aconteceu comigo, como que se dão as coisas? E assim a gente pode fazer muitos relatos, por exemplo, desse tema que nós desenvolvemos no nosso lar numa quinta-feira à tarde, há muitos anos atrás. E de repente chega uma pessoa, claro que a gente está aqui, né, é um centro grande, não fica observando. Quando terminou a palestra, a pessoa disse que precisava conversar. Ela falou: nunca entrei numa casa espírita. Eu não sei como que eu fui parar aqui em cima, mas eu tenho isso daí. Que isso? Será um mentor intuindo a adentrar na casa espírita. Dona Ivone do Amaral Pereira, essa médium querida, né, que tem no livro Memórias do Suicídio e outros 20 livros, vou contar do Marcelo Semedo. Ele já fez palestra aqui, né? Eu vi aqui nas fotinhas. Ele era o presidente da URI, né? O Marcelo Semedo, ele, não sei se você sabe, mas teve uma época que ele foi fazer doutorado no Canadá. E ele tinha uma palestra na sexta-feira à noite, marcada lá no nosso grupo. E o Meimei, claro, sempre os colegas queriam despedir-se dele, vamos fazer uma confraternização. Que dia? No dia da palestra. E agora, disse ele, eu vou na palestra ou eu vou na despedida? Ele foi na palestra. E sabe o que aconteceu naquela noite?
Uma companheira nossa da fisioterapia, ela conhecera em vida a Dona Ivone, né? Trocou cartas, inclusive me mostrou uma carta. Ela conhecia a Dona Ivone. Dona Ivone, pela única vez, nesses anos todos, fez-se presente na reunião. Por quê? Porque o Marcelo Seneda falou de reencarnação. E muitos espíritos queriam reencarnar e suicidas, por isso que ela estava ligada ao trabalho, foram levados. Eu pergunto aos senhores, se ela não fosse, se ele não fosse fazer palestra, todo o trabalho, outra pessoa faria, com que tema? O trabalho da espiritualidade perdido. Esse daqui talvez seja um dos mais significativos, quando voltou já fiz esse tema aqui também, quando voltou a funcionar os centros depois da pandemia. Mais uma vez chamaram lá no Allan Kardec em Londrina. Eu perguntei para o meu esposo, já perceberam que ele é meu obsessor encarnado, né? Que tema que eu falo? Ele falou, fala desencarnação coletiva. Eu fiquei meio assim, daí eu falei, tá bom, pandemia também foi uma desencarnação coletiva. E aí a gente adentrou lá ao centro, começou a palestra, e uma senhora chorou o tempo inteiro. Terminando a palestra, ela disse, isso aconteceu em 1961, né? Ela disse, era para mim estar no céu. E pegou fogo naquele domingo. O meu pai comprou os ingressos para mim e para minha mãe. Saiu de casa. A minha mãe, que era espírita, disse ela, foi colocada, a gente deduz pela espiritualidade, a dormir. Perderam o horário. E no perder o horário, não estiveram naquela tragédia. Teria muitos mais casos para contar. Esse aqui aconteceu numa terça-noite, no Centro Espírita Meio. Um grupo pequeno, um homem de uns 35 anos sentado na primeira fileira. Olha como podem acontecer coisas inusitadas e que a gente tem que estar preparado. E falando em Paulo L.P. de Lisa, era um rabino perseguidor naquela época. Ele cai de joelhos, eu não tive outra alternativa, eu saí, peguei na mão dele, e aí ele dizia, me perdoa, porque agora eu entendi. E a gente falou um pouco aqui da música, Elizabeth Lacerda, com essa mediunidade, a gente sempre acompanhou ela, ela pinta também mediunizada, a ponto de pôr a tela e a mão assim, e depois sai o rosto de Jesus, né? Além das músicas que vocês escutam. Estávamos acompanhando Elizabeth lá em Cornélio. Sabe o que aconteceu? Os espíritos falaram com ela. E ela estava na sequência da sua programação. E aí, você recebe uma orientação para dar um recado. Você dá ou não dá um recado? E ela ficou ali naquela guerra, até que ela parou e falou, alguém aqui comprou uma corda e pensa em se suicidar essa noite. Eu peço, por favor, a espiritualidade pede que venha conversar depois. Terminou a apresentação. E realmente a pessoa foi conversar com ela que tinha comprado a corda e que pensava em se suicidar. Lá no nosso lar, certa feita, muitos casos de pensamento suicida, uma certa feita, uma pessoa que também estava nesse intento, comprou o veneno e deixou debaixo, olha o envolvimento da espiritualidade, debaixo da cadeira. E a diarista lá encontrou. Então isso aqui é real. Os espíritos presentes, toda assistência, né? E é projetada a palestra para muitos mais desencarnados que são trazidos. E aqueles que tentam atrapalhar, os mais perversos não conseguem entrar. E muitos que tentam atrapalhar, muitas vezes a gente sente até, né? Se a gente não tiver com uma vibração boa, começa a tossir, falha a voz, já aconteceu tudo isso. Mas aí o mentor afasta essa criatura. Aqui é uma foto minha lá no Fabiano de Cristo em 2015. Eu estou trazendo aqui para vocês verem isso daqui. Chegou a pegar aqui no quadro. Aí eu perguntei para o Luciano Vieira de Mello, que já esteve aqui, até ia colocar a fotinha dele. Como ele é cineasta, produtor do filme, eu perguntei o que aconteceu. Foram quantas fotos, Luciano? Não. Ele tirou 17 fotos. Em 3 aconteceu isso. Ele falou, isso daqui é a expansão da tua aura com a presença espiritual. Então tenhamos a certeza que eles estão nos auxiliando, nos amparando. E a todos que estão sentados aqui, eles estão fazendo, antes de entrar para o passo, o reconhecimento do pensamento
negativo, pessimista dessa criatura, e tudo é anotado. Esse daqui está preocupado, sabe-se lá se é uma crise financeira, o que o aflige, se é um relacionamento conjugal. Então é como se fosse uma prancheta anotada para que lá possam atuar na hora do passe. Esse daqui é um caso comum. Está dormindo, quantas pessoas perguntam o que aconteceu, a palestra estava boa, mas me deu um sono. E aí os mentores explicam que isso aqui é a ligação fluídica daquele irmão que não pôde entrar, ficou lá fora, mas ele não se concentrou na prece aqui, não elevou o pensamento, e então lá de fora ele foi hipnotizado. Crianças às vezes dormem porque estão sendo tratadas, então tem os dois lados, né? E aí ele não aproveitou nada da palestra. Aqui, essa senhora está preocupada com o filho que está doente. E, em nome de Jesus, os mentores estão trabalhando. Então, a importância da palestra. Assim, as palestras permitirão passo a passo encontrar um equilíbrio interno, obtido pela reflexão, pela vontade de mudar para a solução dos nossos problemas. São necessárias 3 coisas distintas e ao mesmo tempo ligadas: o passe, a gente vai receber um equilíbrio, a remeditação, o nosso esforço de vir à casa espírita, de prestar atenção, e depois conhecimento, a mudança, né? Então a gente lembra aqui de uma senhora, que eu fazia palestra no grupo bem seguido lá no nosso lar, ela só chegava na hora do passe. Aí ela sentava na frente dos outros que já estavam há tempo ali, né? E a gente ficava pensando, o que aproveitaria ela, lembrando das aulas do Astolfo, né? O passe é a cereja do bolo, perdeu tudo o restante, achando que só resolveria ali. Aqui, ó, o setor de vocês, as crianças, olha aqui o amparo, a proteção, os mentores aqui trabalhando também. Nem vou falar que não vai dar tempo do setor de enfermagem. Quando a gente está aqui, eles estão trabalhando ali na câmara de passe, eles estão magnetizando a água que depois nós vamos tomar, né? Eles estão anotando aqui para levar para as reuniões mediúnicas, enfim, às vezes até fazer uma visita no lar. E aí vem o encerramento da reunião com uma prece, e aí os mentores voltam para a colônia, para os seus setores, lembrando então aqui, já indo para a finalização, que é a casa espírita, conforme a música que vocês colocaram, muito linda no início. É um templo, mas é uma oficina, é um hospital, e também é uma escola. Não importa o nome. O centro espírita é hoje a estalagem da estrada de Emaús na terra, onde o Cristo ressuscitado parte o pão da verdade, os discípulos que não o reconheceram. Nele, só nele, a religião se disfarça em grandezas perecíveis e artificiais. O que nele se cultiva é a grandeza dos corações sinceros devotados ao amor ao próximo. Trabalho, solidariedade e tolerância. Esse é o roteiro que Kardec indicou. E para encerrar, eu vou contar um caso verídico para vocês de uma mulher, e o ano era 1997, e essa mulher estava trabalhando em uma multinacional na cidade de Ponta Grossa, e ela é trazida direto para uma clínica psiquiátrica. Segundo um médico muito conhecido em Londrina, era uma crise que a gente fala assim, dentro da psiquiatria, uma crise, um surto psicótico, né? Sensível. Não dava para saber o que era. O seu esposo era simpatizante do espiritismo. Pediu autorização para levá-la ao nosso lar para tomar o passe, enfim, colocar o nome na reunião mediúnica, porque percebeu que havia algo espiritual. O médico cedeu e ela ia também. Ficou 11 dias internada nessa clínica psiquiátrica, 30 dias de afastamento. O médico chamou o esposo e disse: olha, provavelmente vai perder o emprego, porque teve uma crise no trabalho e ainda em outra cidade. E ainda mais, eu lhe digo, para o resto da vida o senhor tenha paciência, disse o médico ao homem, porque remédios serão para o resto da vida. E tem mais, vocês não poderão ter filhos, porque
porque os remédios são muito fortes. Mas ela foi à casa espírita. E em agosto, essa mulher se inscreve no ELD, que terá nessa casa um estudo. Começa a estudar, faz os cursos, torna-se uma trabalhadora. E o que acontece naquelas coincidências da vida? Foi passear no shopping, já reequilibrada, encontra o médico com a filha, que ele disse que não ia ter, e com gestando o filho. Aí fez assim para o doutor, né? Ó, os filhos. Um tempo depois, ela já entrando nas fileiras do trabalho, convidada para ir lá na Colara falar sobre depressão. Ela falaria no ponto de vista espiritual, e foi. E o médico que falaria na parte científica, o mesmo que a atendeu. E que disse que não teria cura. Só que o médico teve um compromisso de última hora e não compareceu. Então eu gostaria de dizer para vocês que essa pessoa sou eu. E só pelo acolhimento na casa espírita, aqui eu estou, depois de tantos anos, trazendo essa mensagem, dizendo com toda certeza, pela ciência médica, eu não tinha cura. Mas graças ao estudo, ao acolhimento, ao direcionamento na casa espírita, eu tenho 2 filhos, um deles está aqui, né, Josinha? Um deles está aqui, não perdi o meu emprego, ainda fui promovido e agora consigo levar essa mensagem adiante. Então, se eu conseguir, como que num atendimento fraterno você não vai dar esperança para aquela pessoa que busca a casa espírita e que busca Jesus? Muito obrigada.